Nesse domingo, em vários pontos dos Estados Unidos, a população vai homenagear as vítimas do atentado terrorista de 11 de setembro. O atentado foi uma tragédia que sempre será lembrada, até porque foi o maior atentado terrorista da história. A questão que se vale perguntar é o que ocorreu com os Estados Unidos nos últimos 10 anos. A população americana, hoje ela se sente derrotada, sente que seu país está em decadência, sente que seu país perde prestígio internacional. E não é só um sentimento, é uma realidade. Os Estados Unidos hoje enfrentam uma crise como não via há 80 anos. O desemprego atinge um nível inédito de 9%. Fora no resto do mundo, o governo americano é olhado com desconfiança, não tem aquela autoridade que já teve em outros tempos, não representa valores que já foram sintoma de progresso. Será que isso tudo é culpa do atentado terrorista? Será que isso tudo é culpa do Bin Laden? Ou isso, na verdade, não é uma demonstração de que os Estados Unidos estão com dificuldades para encontrar o seu lugar numa nova época? Numa época em que não existe mais uma guerra fria, numa época em que, se eles pretendem exercer uma liderança, é preciso que eles ofereçam valores, que a humanidade esteja disposta a aceitar, e que eles também ofereçam valores para a sua própria população e que ela possa ser mobilizada dessa forma. Eu acho que essa é a grande questão do 11 de setembro. As respostas dadas pelo presidente George W. Bush no 11 de setembro foram absurdas. Ele iniciou uma guerra de 4 trilhões de dólares e jamais se preocupou em encontrar meios de pagá-la. Muitas dessas guerras foram iniciadas com base em mentiras, quer dizer, que só contribuíram para que os valores americanos fossem desmoralizados. As imagens de tortura em quartéis do Iraque, uma das coisas assim mais grotescas e inaceitáveis da história. Quer dizer, e são vários exemplos que mostram que realmente, quer dizer, foi colocada uma questão. E que a questão da liderança do governo americano, da liderança dos Estados Unidos, é muito mais importante e muito mais crucial do que um ato terrorista, por mais covarde que ele tenha sido, por mais inaceitável que ele seja. Vamos lembrar um exemplo da história. Em 1941, os Estados Unidos sofreu o atentado de Pearl Harbor, onde foram mortos 2.400 militares e mais dezenas de civis. Mas o país soube se reconstruir. Em pouco tempo se deu uma resposta militar correta, se deu uma resposta política correta. Os Estados Unidos tinham valores em torno dos quais a população foi mobilizada. Havia uma liderança naquele momento. Essa liderança estava mobilizando a população, estava distribuindo a renda, estava criando aqueles Estados Unidos que iria marcar os anos 40 e os anos 50. Um país onde se forjou uma grande classe média, onde os trabalhadores conquistaram direitos. Um país em que realmente, do ponto de vista dos Estados Unidos de hoje, é uma verdadeira utopia, mas era uma realidade. Essa é a discussão que tem que ser feita. Claro que todos os mortos têm que ser homenageados, os feridos têm que ser homenageados, o trauma das famílias nunca será esquecido. Mas isso tem que servir também para reflexão.